Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiramente eu queria desejar a todos muita saúde. Nesse momento difícil a qual todos nós estamos passando, eu queria dizer para vocês que nós do Ensino Médio 2 de Braslândia estamos juntos com você. Bom, a nossa aula de geografia de hoje vai falar sobre a estrutura da Terra, a dinâmica da litosfera. Mas para isso, eu queria que você desse uma olhadinha nos slides para mim, tá? Vamos lá. Acompanha comigo nos slides, por favor. Hoje a nossa aula, ela vai falar um pouco sobre a estrutura do nosso planeta, tá? Estrutura e evolução do nosso planeta. Bom, a gente precisa levar em consideração alguns aspectos aqui. Primeiro, o nosso planeta, ele surgiu a partir de diversas teorias e posicionamentos. E aí eu queria ressaltar com vocês os três mais importantes posicionamentos a respeito sobre as teorias da criação do nosso planeta. A primeira teoria é a teoria criacionista, a segunda teoria é a teoria do Big Bang e a terceira teoria é a teoria da acreção. Todas essas teorias, elas têm em comum um aspecto, que o nosso planeta ele está em constante evolução, transformação. Então, a primeira coisa para a aula de geologia, que é a área de estudo do planeta Terra, que também está dentro da área de estudo da geografia, é esse caráter dinâmico do nosso planeta. Dinâmico, em constante ação, em constante movimento, tá bom? Então, para isso, eu coloquei aqui uma tabela onde mostra o tempo geológico. Bom, o tempo geológico, ele se difere do tempo histórico que nós já estamos mais acostumados e habituados. Mas o que seria esse tempo geológico para a geografia? O tempo geológico, diferente do tempo histórico, ele vai levar em consideração os diferentes momentos do nosso planeta. Então, cada parte ali daquela tabela, ela vai ter como característica algum fato que marcou a evolução do nosso planeta. Lembrando para vocês que o nosso planeta está estimado aí em uma idade de mais de 4,6 bilhões de anos, tá? E durante todo esse momento, diversas alterações aconteceram, tá bom? Por que o tempo geológico ele difere do tempo histórico? O tempo histórico ele leva em consideração o surgimento das primeiras civilizações humanas, o surgimento da escrita, o homem. Então, gente, por favor, né? Como é que a gente vai comparar um planeta com 4,6 bilhões de anos só a partir do momento do surgimento das grandes civilizações? Dá uma olhadinha aqui para mim, por gentileza. Olha para mim. Olha só, galera. O tempo histórico, como eu já falei para vocês, ele vai ser marcado principalmente pelo surgimento das primeiras civilizações, da escrita. E olha, eu vou fazer uma comparação que pode parecer para vocês uma comparação grosseira, mas é isso. Um planeta com 4,6 bilhões de anos, com diferentes momentos, né? O homem, se a gente for comparar o homem dentro desse contexto, a gente poderia, a grosso modo, dizer que o homem chegou há 3 segundos atrás, se a gente for relacionar as dinâmicas a qual o nosso planeta já passou para chegar nesse modelo, nessa configuração a qual nós percebemos hoje. Dá uma olhadinha, por favor, nos slides, só para a gente deixar alguns aspectos bem elaborados sobre essa questão do tempo geológico. Então, olha só, gente. O tempo geológico, como vocês podem perceber nessa parte aqui da nossa tabela, ele está em milhões de anos, tá? Ele é dividido em éons, tá? Que são essas grandes faixas, essas grandes escalas de tempo. Dentro dos éons, nós vamos ter períodos e também nós vamos ter eras. Professora, quer dizer que eu tenho que saber
um por um, tudo que aconteceu aqui dentro dessa escala de tempo? Não tem como. Essa escala de tempo geológico, a gente precisa ter conhecimento dela, sim. Mas o que é importante para a gente da geografia? Saber o que aconteceu de mais relevante dentro de cada período. Olha, gente, eu tenho aqui o período pré-cambriano, que é o período mais antigo, né? É o mais antigo. E eu queria deixar bem claro para vocês também essa questão do tempo geológico, tá? Porque é uma contenda que existe entre os geólogos, essa tal dessa tabela do tempo geológico. Tanto que se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar diferenças bem grandes entre uma tabela e outra. Por quê? A análise dos fósseis, a análise das rochas, que é feita para elaborar essa tabela de tempo geológico, ela está em constante transformação, porque todo dia o homem descobre algo novo, né? O período pré-cambriano, vocês podem encontrar em algumas tabelas como o período proterozoico, arqueano e adiano, que é o período mais antigo da Terra. Ó, nesse aqui está só como pré-cambriano, tá? Então, nós temos aqui o período fanerozoico, mesozoico, tá? E o cenozoico. Gente, prestem atenção. Paleozoico, olha, vem da palavra grega paleo, que significa mais antigo. Meso, vem da palavra grega, que significa do meio, intermediário. E seno, ó, bem aqui em cima, cenozoica, é a era mais recente da humanidade. E como vocês podem perceber, olha aqui, ó, no período quaternário é o domínio do homem, tá? Então, o homem é a parte mais recente desse tempo geológico, dessa estrutura, né? Dessa dinâmica do nosso planeta. O homem chegou depois de todo mundo, grosseiramente falando, tá? Então, olha só. Aqui nós temos a estrutura do nosso planeta. Gente, eu queria deixar bem claro para vocês que esse é um modelo, tá? A gente já até comentou em algumas aulas de cartografia que esse é um modelo convencional, tá? É um modelo esférico, padronizado, tá? A gente sabe muito bem que a nossa superfície terrestre não é perfeita. Na verdade, nós temos uma superfície terrestre totalmente irregular e a gente vai ver alguns aspectos dessa irregularidade nos próximos slides, beleza? Então, olha só, eu tenho a crosta terrestre, que é a parte mais externa, mais superficial, de menor espessura. Eu tenho o núcleo interno, núcleo externo. Eu tenho a crosta terrestre, que é a maior parte, né, corresponde a 88% de toda a massa do nosso planeta, tá? E a gente vai levar alguns aspectos importantes sobre as características de cada um. Lembrando, gente, que esse processo, se a Terra é estimada em 4,6 bilhões de anos, esse processo é um processo dinâmico, ou seja, ainda está acontecendo. É um processo rápido? Não, é um processo lento. Então, o processo de criação, evolução, transformação do nosso planeta é um processo dinâmico, porém lento. Algumas características aqui que eu queria levar em consideração com vocês nesse momento. Bom, aqui a gente tem um modelo da estrutura do nosso planeta. Nós temos a crosta, como eu já falei para vocês. A crosta é a parte mais externa, ela é a de menor espessura também. E isso é incrivelmente relacionado com todos os acontecimentos que acontecem de dentro, endógenos, para fora. Tá? Então, tudo que a gente vai ter de criação rochosa do lado externo do nosso planeta está diretamente relacionado aos agentes endógenos, internos, que acontecem aqui dentro. Então, beleza. A crosta, ela pode ser dividida em crosta continental e crosta oceânica. E eu sei que você está anotando isso. Nesse momento, você pausou o vídeo, você está anotando aí do lado. Crosta continental e crosta oceânica. O que tem de diferente em cada uma? Bom, a crosta continental, como o próprio nome diz, é a parte que não está coberta pela água, né? É a parte mais exposta, também chamada de crosta superior.
A composição da crosta continental, ela é formada principalmente por silício e alumínio. O que é isso, professora? Como eu passo no cabelo? Se lembra das aulas de química, tá? Silício e alumínio são elementos químicos que estão lá na nossa tabela periódica. Tanto é que a crosta continental ela pode ser chamada de Cial, silício e alumínio. A crosta oceânica, ela também é chamada de crosta inferior, tá? A crosta oceânica também é chamada de crosta inferior. E ela é rica em silício e magnésio. Por isso, ela também pode ser chamada de cima, tá bom? A crosta oceânica, ela é mais densa do que a crosta continental. Beleza. Separando aqui, ó, a crosta do manto, nós temos essa descontinuidade de Mohorovic. Olha aqui, tem essa descontinuidade, viu? Para separar a crosta do manto. Muita gente nunca ouviu falar dessa descontinuidade, mas eu tô aqui falando para vocês porque pode ser que quem for fazer o Enem, que adora geografia física, vai estar falando dessa descontinuidade. Então, depois da descontinuidade, nós vamos ter aqui o manto. O manto, ele corresponde à maior parte da massa total do nosso planeta, tá bom? E ele é um material rochoso, tá? Composto predominantemente por piroxênio. Piroxênio, professora, as palavras só pioram. Gente, os termos da geologia, eles só pioram mesmo, tá? O que é piroxênio? Bom, são cristais, tá? São minerais. Os piroxênios, eu não sou doutora em química, mas os piroxênios, eles são minerais que têm na sua composição silício, tá? Que é um elemento químico da tabela periódica e vai dar uma característica de cristais rochosos aqui no nosso manto, tá bom? Também tem olivina no nosso manto. A olivina, ela é formada pelo quê? Silicato de magnésio, que também é um elemento químico, e ferro. Então, é isso que compõe o nosso manto aqui. Lembrando a vocês que nós vamos também ter um manto interno e um manto externo. Núcleo. Nós temos o nosso núcleo, nós vamos ter o núcleo externo, tá? Ó, núcleo externo, que ele é líquido, tá? E tudo que a gente conhece sobre o núcleo, todas as propriedades, características do nosso núcleo, a gente só tem conhecimento a partir daquilo que é chegado aqui na nossa superfície terrestre, né? A tudo aquilo que sai daqui através, né, de rifts até chegar aqui na nossa superfície terrestre. O núcleo interno, ele é sólido e ele é composto principalmente por ferro e níquel. Então vamos lá. Eu quero ressaltar alguns aspectos com vocês aqui, tá? Nós temos dois modelos de estrutura interna do planeta. Nós temos um modelo geoquímico, onde o planeta é dividido em crosta, manto e núcleo. E nós temos também um modelo físico, ele divide o nosso planeta em crosta, litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. Gente, ó, a lito é a camada rochosa, ó. Lito é uma palavra que vem do grego que significa rocha, litosfera. Astenosfera, eu adoro a astenosfera, porque ela fica acima do nosso manto superior e é justamente a astenosfera que possibilita um movimento das placas tectônicas. Então, as placas tectônicas, elas só se movimentam devido à astenosfera,
porque ela tem uma característica diferenciada. Eu costumo dizer que a astenosfera é como se fosse uma gelatina. Ela é sólida, né? Tem uma característica de ser sólida, porém ela é flexível, ela se movimenta. Então, é justamente graças a essa característica que existe o movimento das placas tectônicas. Mesosfera, camada do meio, camada do meio ou intermediária. É o núcleo, é o manto, é o nosso manto interno e o nosso manto externo. E a endo significa dentro, é a camada mais interna do nosso planeta. É a chamada de endosfera, que compreende basicamente aí o núcleo em sua totalidade, núcleo interno e núcleo externo. Beleza. Tá, professora, por que existem essas duas divisões? Olha para mim aqui um pouco que eu vou te explicar, com todo o carinho do meu coração. Então, olha só. O modelo geoquímico, ele se baseia basicamente naquilo que é composto, a composição de cada camada do nosso planeta. Eu não falei para vocês que a crosta continental ela é rica em determinado elemento químico, a crosta oceânica é rica em determinado elemento químico? Então, isso tem a ver com composição, composto. Gente, toda a matéria, ela é composta, ela é uma organização de compostos, na verdade, né? Então, esse modelo geoquímico leva em consideração justamente isso, né? Daquilo que o nosso planeta é composto. Então, cada camada tem uma particularidade de compostos. Uma é rica em silício e alumínio, a outra não, ela já é rica em silício e magnésio. O núcleo, a composição dele, os elementos que compõem, predominam o ferro e o níquel, tá bom? Então, esse modelo geoquímico, ele vai prezar pela composição, por aquilo que é composto. E o modelo geofísico? O modelo geofísico é bacana, porque ele leva em consideração as propriedades físicas do nosso planeta. E como o nosso planeta é uma imensa massa rochosa, eu posso dizer para vocês que principalmente está relacionada à questão da nossa densidade, tá? Então, a propriedade física do nosso planeta está bastante relacionada à questão da densidade, materiais mais densos e menos densos, tá bom? Então, vamos para o slide, dando continuidade aí no nosso próximo slide. Então, olha só, professora, eu fiquei sabendo que é impossível a gente chegar até o núcleo, verdade? Verdade, gente. A temperatura do núcleo vai ultrapassar os 4.000 graus Celsius, então não tem nenhum equipamento que suporte essa temperatura. Até então, né? Como nós vimos nas aulas anteriores, a técnica ela evolui diariamente, continuamente. Então, aquilo que para a gente hoje é limitado, daqui a uns anos pode ser que não seja. Mas como é que a gente conseguiu elaborar essa estrutura do nosso planeta? A partir principalmente do estudo das análises de ondas sísmicas, tá? O que são as ondas sísmicas? É emitida uma vibração, um sismo, né? E a partir da resposta dessas ondas mais curtas, mais longas, ondas intermediárias, nós conseguimos estabelecer, por exemplo, relação de profundidade, tá? De cada camada, tá bom? Então, é a partir, basicamente, dos estudos das ondas sísmicas que a gente conseguiu construir esse modelo de estrutura interna do nosso planeta. Beleza, professora, o que isso interfere na minha vida? Em tudo. Porque, como eu falei para vocês, o nosso planeta está em constante movimento, ele é dinâmico. Então, isso significa que nesse exato momento que você está ouvindo a minha aula, as placas tectônicas estão se movimentando, existem acomodações de rochas no interior do nosso planeta, rochas estão se formando, outras estão morrendo, montanhas estão surgindo, outras estão sendo desgastadas, tá? Através de forças exógenas externas de fora, como o vento, a água, o sol, os animais, o homem,
tá? Então, isso está em constante movimento dentro do nosso planeta. Então, o que são as forças endógenas? Tá? São todos os movimentos que se deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre, tá bom? Então, o que eu posso falar para vocês, resumidamente, o que são forças endógenas? Gente, é todas as forças que agem de dentro do nosso planeta para fora, para a superfície, tá? Então, essas forças endógenas vão impactar de que forma o nosso planeta? Deformando as rochas, tá? Deformando a crosta terrestre. O diastrofismo se manifesta de duas maneiras, através da epirogênese e da orogênese. Gente, eu adoro os nomes da geologia, os termos geológicos. Então vamos lá, eu sei que vocês estão anotando, então vamos lá. O que é diastrofismo? Resumidamente, são as forças endógenas, é tudo que age dentro do nosso planeta, tá? Então, nesse momento, dá uma olhadinha aqui para mim que eu vou te explicar com mais carinho. Então, olha só. As forças endógenas são as forças que agem dentro do nosso planeta e vão impactar diretamente na nossa crosta terrestre, deformando as rochas. E o diastrofismo é justamente isso, tá? É tudo que acontece dentro do nosso planeta. O que acontece dentro do nosso planeta? Diastrofismo eu vou resumir para vocês com 3 palavras. Movimentos tectônicos. Não, gente, não dá para ser 3 palavras, dá para ser 3 termos. Então, vamos lá. Movimento de placa, vulcanismo e terremoto. Então, diastrofismo são as forças endógenas que a gente pode resumir em 3 termos. Tectonismo, vulcanismo e terremotos. Eles vão criar e deformar as rochas da crosta terrestre. Volta para o slide que eu vou te mostrar. Então, olha só, em relação ao tectonismo, que são os movimentos das placas tectônicas. As placas tectônicas, elas se movimentam, e os 3 movimentos básicos que a gente estuda na geologia são os movimentos divergentes, que são quando as placas tectônicas se movimentam em sentidos opostos, e esses movimentos divergentes também são chamados de limites construtivos. Tá? Então, os limites divergentes também podem ser chamados de construtivos. Eu sei que você está anotando aí. Esses limites construtivos, eles recebem esse nome por quê? Quando as placas tectônicas se movimentam em sentidos opostos, esse material do interior do planeta vai procurar um lugar para sair. E é justamente nesse momento onde as placas se movimentam em sentidos opostos. Então, olha aqui, ó, como eu posso mostrar aqui no desenho para vocês. Aqui, ó, as placas tectônicas vão se movimentar em sentidos opostos, é aberto um rift na nossa crosta terrestre. Esse material magmático, tá, que fica no manto, esse material magmático vai sair por esse rift e chegar até a superfície terrestre, onde ele vai resfriar, se solidificar, virando o quê? Rocha magmática. Gente, esses rifts aqui, ó, eles são indispensáveis. Lembra que eu falei para vocês que a crosta, ela é mais, ela é a camada mais fina? Isso dá a ela uma característica de quê? De se quebrar em determinados momentos. Gente, e se não fosse essa característica da crosta, eu vou dizer para vocês, viu? O mundo já teria explodido. Por quê? Compara o nosso planeta com uma panela de pressão. Se a panela de pressão, a válvula lá, não liberar um pouco da pressão interna da panela, o que acontece com a panela? Explode. É a mesma coisa no nosso planeta. Se esses rifts não forem abertos em determinados períodos para liberar um pouco da alta pressão e da alta temperatura existente no interior do nosso planeta, ele explode. Tá? Então, os limites divergentes são chamados de construtivos, porque quando esse material magmático chega aqui, ele resfria e vira rocha magmática. Limites convergentes. Os limites convergentes são quando as placas se movimentam na mesma direção, tá? Os limites convergentes, eles também são chamados de limites destrutivos. Por quê? Porque quando essas placas elas se chocam na mesma direção,
uma delas vai ceder, a menos rígida, ela se quebra, ó. Então eu vou o quê? Destruir parte dessa placa, tá bom? Então, parte dessa placa se quebra, inclusive, ó, como vocês podem ver aqui, se dobra. Ela se dobra, sendo absorvida por esse material aqui, ó, magmático. Quando isso acontece, eu chamo isso aqui de subducção. Adoro esses termos. Então, olha só. Se choca, a menos rígida se dobra, é absorvida pelo material magmático, subducção. E a outra se ergue sobre essa, orogênese. Orogênese, nascimento, surgimento de montanhas. Limites transformantes são quando as placas elas se atritam, elas não se divergem nem convergem, elas se atritam. Esse movimento é muito responsável pelos abalos sísmicos, tá? Os terremotos, pelas áreas e também pelas áreas de falhas. Tá, professora, mas como é que as placas tectônicas se movem? Gente, eu já falei para vocês, aqui tem alta temperatura. Esse magma aqui está borbulhando, borbulhando. Então, esse material mais quente, quando ele começa a borbulhar, ele sobe para a parte mais fria desse magma, tá? E essas correntes aqui mais frias são puxadas para baixo. Então, existe um constante movimento, que é esse borbulhar, né? Esse borbulhar a gente chama de correntes de convecção. Borbulhou, agitou aqui a astenosfera, que parece uma gelatina, movimentou as placas tectônicas. Beleza. Vulcanismo. Gente, o vulcanismo também tem a ver com diastrofismo, como eu falei para vocês, agentes endógenos do nosso planeta. O vulcanismo nada mais é quando o material magmático, tá? Ele chega até a superfície em forma de lava, tá? E esse material magmático que foi acumulado na crosta terrestre ao longo do tempo, ele vai ser formado em uma forma cônica, né? E é a característica principal dos vulcões, esse formato cônico. Tudo isso aqui rochoso ao redor do nosso vulcão aqui, é tudo rocha magmática, gente, tá? E olha só que bacana, esse material, essa rocha, esse material aqui rochoso, ele vai encobrir o rift, que é por onde sai todo o nosso material magmático, e quando ele chega aqui na superfície, ele recebe o nome de lava, tá? Isso aqui, quando acontece no meio do oceano, vai formar o que a gente chama de ilhas oceânicas. Quando acontece isso na crosta continental, nós chamamos de vulcões. E para concluir, vai aí uma citação. É um grande avanço filosófico para os geólogos, né? Que são os responsáveis por estudar o nosso planeta, que é rochoso. Gente, nosso planeta é rochoso, tá? Em diferentes características, como eu pude dizer para vocês no slide anterior, com diferentes densidades, mas ele é rochoso. Então, olha só, é um grande avanço filosófico para os geólogos aceitar a catástrofe como parte normal da história da Terra, tá? Então, se não fosse as constantes evoluções, né, e elas foram muito intensas, pode olhar para mim agora que a gente já está concluindo, eu queria que você olhasse para mim. E esses movimentos, eles foram muito intensos, muito agressivos no período de formação do nosso planeta, tá? Eles foram muito mais intensos, as chuvas eram super intensas, a temperatura do nosso planeta oscilava muito, horas muito altas, outras muito baixas, tá? E você pode ver isso direitinho acompanhando, fazendo a leitura daquela tabela do tempo geológico, você vai perceber essas questões. Então, essas suscetíveis catástrofes naturais, se a gente for olhar assim, elas são indispensáveis para a manutenção, tá, do nosso planeta. Ao mesmo tempo que um material magmático chega na superfície, ele está mantendo a litosfera, ele está criando rochas, tá? Então, esse é um processo dinâmico, não para.
não para. Esse processo de criação e de desgaste, ele é contínuo. É um processo dinâmico, porém lento. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Essa é a aula 1 sobre a questão estruturais do nosso planeta. Nós falamos aqui sobre os agentes endógenos, internos do nosso planeta, sobre a estrutura do nosso planeta. Fiquem com Deus. Tchauzinho para vocês.